Bom dia para quem tá aí. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negocinho aqui que me orientaram. Vamos ver se vai dar certo. Deu. Gostei. Bom, a live de hoje é pra gente falar sobre a pílula mágica para cura emocional. O que é essa pílula mágica para cura emocional? É como se fosse uma dose de coragem que a gente toma todos os dias, mas com orientação. O que são essas orientações? Eu vou estar passando para vocês durante algumas semanas, daqui para frente, toda semana, sexta-feira. Eu acho que às 11 horas, vamos ver, né, se esse horário vai funcionar, se a internet vai rolar, porque tem horas de pico que a gente não consegue. Eu já fiz algumas lives com outras pessoas e cai muita conexão, então vamos ver se esse é um horário bom. Então eu vou estar passando para vocês durante essas semanas sobre como a gente administrar as nossas emoções nesse período que a gente está passando por uma crise, né? Então, depois disso, vocês vão ter condições de passar por outras crises, as crises da vida da gente mesmo, com essas informações. Então, durante esse período, eu vou estar passando para vocês essas informações para administrar as nossas emoções, as emoções que a gente tem sentido nesse momento de crise, nesse momento que a gente está de stand-by, né? Então, vamos aproveitar esse tempo para passar da melhor forma possível por esse período. Eu coloquei aqui o tema equilíbrio emocional, né? Então, quais são o que a gente precisa perceber da gente? Vamos aproveitar esse tempo para a gente usar a nosso favor, né? Para fazer coisas que a gente gosta. A gente sempre reclamou muito sobre não ter tempo e hoje a gente está tendo esse tempo. Então vamos fazer o possível e o melhor com esse tempo que a gente tem, certo? O que a gente precisa saber para ter equilíbrio emocional? A gente precisa saber a nossa identidade, a identificação da existência, né? Então, o que é a identificação da existência? A gente vai perceber qual é a nossa identidade familiar, o que está no nosso DNA, o que está no DNA da nossa família, quais são os sentimentos, atitudes e emoções mais presentes, ou seja, quais são esses sentimentos, atitudes e emoções que a gente herdou da nossa família, né? Então, toda família tem uma identidade. Qual é a identidade da sua família? Como que eu vou saber como que é a identidade da minha família, Alessandra? É assim, é você começar a observar como que a sua família age, né? Toda família tem os padrões repetitivos. Então, tem famílias que tem um padrão repetitivo, por exemplo, de super proteger, né? Tem família que tem um padrão repetitivo de largar, né? De cada um se vira, cada um vive do jeito que quer e tal. Então, qual é a identidade da sua família? É uma família protetora, é uma família que deixa você se virar mais, é uma família que tem padrões repetitivos de agressividade, é uma família que tem padrões repetitivos de alcoolismo, por exemplo. Então, qual é a identidade da sua família? Você precisa parar um tempo para pensar e começar a escrever o que você acha, o que você identifica do padrão emocional da sua família, do padrão de atitudes, do padrão de sentimentos que a sua família tem. Escreve tudo isso e aí você vai chegar a uma conclusão. A partir daí, quando a gente traz para a nossa consciência o conhecimento, né? Porque quando a gente não sabe, a gente não tem como lidar, né? Mas quando a gente começa a identificar, a gente traz para a nossa consciência, a gente consegue agir de formas diferentes
para mudar aquele padrão da gente, não da família, tá? Não é, ninguém vai mudar o padrão aqui da mãe, do pai, não. Eu tô falando de autorresponsabilidade, do que a gente pode fazer para mudar o nosso padrão a partir de agora, daqui para frente, né? Então, com essa visão da sua família daqui para trás, você vai conseguir observar se você também tem esses padrões, né? E como que e aí a partir disso eu consigo negociar comigo na direção dessa mudança, tá bom? Que é aqui a identidade pessoal, né? Que daí fez a identificação familiar, então tá bom. Então já consegui observar algumas coisas. Então agora eu vou começar a me observar. O que eu faço, né? Quem é você? Quais as suas crenças? Quais as identificações familiares estão em você e o que te incomodam? Então é começar a olhar para essa história de vida sua, né? E começar a rever essas crenças. Então, quando você era criança, por exemplo, alguém falou pra você assim, não fala dessa forma comigo porque eu sou sua mãe, né? Vamos dizer que sua mãe tenha tido essa fala com você, que é muito comum, né? Que a gente fala, mas a gente não sabe as consequências que vai gerar. Então, por exemplo, a mãe falou assim, não fala assim comigo porque eu sou sua mãe, você me respeita. Então, a partir daquele momento, aquela criança teve uma percepção, né? E ela criou uma crença do que ela não pode falar com a mãe, né? E aí ela vai vivendo a vida, vai crescendo, e aí lá na frente ela começa a ter atitudes referentes àquela crença. Então, que muitas vezes é relacionado ao padrão daquela família, né? Então vamos ver se essa crença que eu criei é a mesma que a minha mãe teve, que o meu pai teve, que a minha avó teve. Então, por causa dessas crenças, elas foram tomando as mesmas atitudes e foram repetindo esse padrão. Então, quando eu olho para mim, eu identifiquei aqui, aí eu olho para mim e eu vou começar a ressignificar aquelas crenças que eu tive, que eu fui adquirindo ao longo da minha vida. Ou que eu fui adquirindo, ou que eu herdei da minha família, tá? E aí, a partir daí, eu começo a recontar a minha história. Eu começo a olhar para todas essas crenças com a maturidade de hoje e eu começo a ressignificar. Quando eu ressignifico, quando eu dou outro valor para minha crença, eu passo automaticamente a ter outras atitudes, entende? Então, eu tenho a oportunidade de recontar essa história para mim, se eu estiver disponível para isso, né? Existe uma crença popular de que mexer no que está quieto não dá certo, mas é exatamente o contrário. A gente precisa mexer no que está quieto para a gente ter a oportunidade de ter uma nova vida, de resolver questões e a gente poder ter a vida que a gente deseja, entende? Então, como que eu vou recontar essa história para mim? Eu vou olhar para essa história e aí uma ferramenta muito boa é sempre escrita, tá, gente? Sempre escrever. Então, aqui eu escrevi os padrões da minha família, identifiquei, tá? Aqui eu vou estar escrevendo a minha história. Eu vou estar fazendo como se fosse uma redação da minha história de vida. Quando eu faço essa descrição da minha história de vida, eu começo a trazer para minha consciência coisas que normalmente eu não penso, tá? Porque eu tô parada e eu tô como se eu estivesse concretizando aquilo, né? A escrita, ela tem o poder de trazer de trazer a gente para o presente, de falar aquilo, de escrever aquilo que normalmente a gente
penso e deixa passar, né? Mas quando eu escrevo, eu estou concretizando aquilo. Então, eu vou estar contando a minha história. Quando eu conto a minha história nessa descrição, nessa redação, eu tenho a oportunidade de ver coisas ali que normalmente eu não via, e eu posso olhar para isso lembrando de situações que aconteceram e que naquela época eu tive uma percepção de acordo com a maturidade daquela idade, certo? E aí, com o decorrer dos anos, a gente vai amadurecendo e aí a gente a gente tem condições de olhar para essa situação com a maturidade de hoje, com outra perspectiva, entende? Então, escrever é essencial, escrever é muito importante, tá bom? Então eu faço aí a partir do momento que eu conto a minha história, né, real, aquilo que eu tô sentindo hoje, eu faço essa revisita lá no meu passado, na minha história, e eu tenho condições de recontar essa história. Então primeiro eu faço uma história daquilo que eu tenho percepção, da percepção que eu tive, né? Aí eu leio ela inteira e vou anotando tudo que eu gostaria de mudar o meu pensamento sobre as questões mal resolvidas. Então eu faço todas essas anotações e depois eu reconto essa história. Então eu vou fazer uma outra redação recontando a minha história de acordo com a maturidade que eu tenho hoje, com o olhar que eu tenho de vida hoje, tá? Então, vocês vão conseguir comparar uma redação com a outra redação e vão ver o quanto a gente sofre por não ter parado um momento para analisar tudo isso, para rever tudo isso, para ressignificar tudo isso, né? E o que é ressignificar? Ressignificar é a gente dar outro valor. Como que eu dou outro valor? Eu olho para aquela situação, entendo, né? Eu passo a entender aquela situação hoje, com a maturidade de hoje, e eu vou aceitar aquilo. A partir da aceitação, tem coisas, gente, que pode ter acontecido na sua vida que é inaceitável, vamos dizer, né? Existem 1000 fatores aí que a gente pode considerar inaceitável, mas eu não preciso concordar com aquilo, mas eu preciso, de verdade, aceitar que aquilo fez parte da minha história, tá? Existe uma diferença entre concordar com alguma coisa e aceitar que aquilo faz parte da minha história. Porque a partir da aceitação eu me liberto daquilo que me faz mal. Porque enquanto eu fico carregando aquela mágoa, carregando aquela tristeza profunda, eu estou deixando de viver a minha vida plenamente, né? Então, quando eu olho para tudo aquilo, que pode ter sido agressão física, que pode ter sido momentos de situações de abuso, né? Abuso verbal, abuso sexual, abuso com agressividade. Então, os abusos, recordação, por exemplo, de pai alcoólatra que batia na mãe, né? Não precisa nem ser com você mesmo. Então, situações que a gente sabe que são erradas, que não deveriam acontecer, mas que, se aconteceu, faz parte da minha história. Então, eu preciso olhar para isso com um entendimento de que foi isso que aconteceu e eu não tenho poder sobre isso, né? Nesse momento que a gente está vivendo agora, eu até queria falar sobre isso, sobre o controle, né? Isso eu vou falar em outra live, mas eu vou só fazer um parênteses aqui, que é o hábito que a gente tem de querer controlar tudo e todos, né? E a gente perde o controle da gente mesmo, né? Então, poder não é controlar o poder, né? O poder não é controlar outras pessoas e as situações. O poder está exatamente no inverso disso.
é a gente soltar o controle. A gente tem muito mais poder quando a gente solta os controles, né? Quando eu volto as minhas energias para mim, aí sim eu tenho muito mais poder, tá? Mas isso é um assunto para outra live. Então vamos voltar aqui. Então a partir do momento que eu que eu contei a minha história inicial, né? Aquela da minha primeira percepção, e aí eu consegui destacar pontos ali que me fazem mal, eu começo a ressignificar tudo isso, e aí eu faço uma outra redação recontando a minha própria história com a maturidade de hoje, tá bom? Então isso é a segunda ferramenta que a gente tem para usar. Aqui vamos falar sobre as crenças, só para trazer para vocês qual é o valor que as crenças têm pra gente, o poder, voltando a falar em poder, qual é o poder que as crenças têm sobre a gente, né? Então, a gente tem crenças positivas e crenças negativas. O que vem acontecendo, principalmente nesse momento, com uma enxurrada de informações sobre doença, sobre morte, né? No mundo inteiro, e sem a previsibilidade, né? Sem a previsão do quando isso vai acabar, isso tá levando muitas pessoas para o menos, né? Para o negativo, para os pensamentos automáticos negativos. Isso já acontecia normalmente, nesse momento a gente tá acontecendo muito mais, né? Então, as crenças, as positivas e as negativas, tem muito poder na gente. Então, se eu penso muito negativo, a probabilidade de acontecer coisas negativas na minha vida é muito maior. Assim como, se eu penso positivo, a probabilidade de acontecer coisas boas na minha vida é muito maior também, né? Então, como que eu faço? Quando eu tenho as crenças, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, né? Muito provavelmente por razões que tenham acontecido lá atrás na sua vida, alguém falou pra você, você não pode fazer isso, você não consegue, não vai que não vai dar certo, você não é capaz de realizar aquilo, né? Normalmente as pessoas da nossa família falam isso pra gente não se machucar, né? E isso fica embutido ali na cabeça da gente, vai lá pro nosso inconsciente e a gente começa a ter atitudes que a gente realmente não consegue, que a gente realmente não pode, que a gente realmente não é capaz, tá? Então, como que eu faço para reverter essa situação? É um exercício diário, é um diálogo interno, e isso é um outro recurso, tá? O diálogo interno é um outro recurso que a gente tem, que a gente pode utilizar ele a nosso favor. O que acontece é que a gente utiliza ele contra a gente mesmo. Eu sempre pergunto para os meus pacientes, você tem sido seu melhor parceiro? Você tem sido sua melhor parceira? Né? Você tem sido a amiga que você gostaria, a sua melhor amiga que você gostaria que ela fosse para você? Você tem sido com você mesma? Né? O quanto a gente tem dialogado com a gente assim, eu sou uma burra, eu não devia ter feito isso, eu sou culpada porque eu fiz aquilo, eu não devia ter feito, eu não pensei direito, e aí fica ali naquele martírio, naquele diálogo totalmente desnecessário, estressante e que não vai levar a lugar nenhum a não ser pro menos, tá? Então, quando a gente muda esse diálogo interno, tá? A gente começa a acreditar que a gente pode, que a gente consegue e que a gente é capaz, a gente começa realmente a ser capaz. A gente passa a conseguir coisas que a gente acreditava antes que não conseguia, né? Então eu preciso começar a internalizar esses pensamentos, porque a partir do pensamento eu tomo atitude, certo? Então assim, no dia a dia eu preciso começar a fazer esse diálogo interno a meu favor, sendo a minha melhor amiga ou o meu melhor amigo, tá? Isso é um esforço, gasta uma energia inicial, porque a roda tá girando assim, né?
Aí de repente eu começo a querer que a roda gire ao contrário. Então eu tenho que fazer um esforço maior no início, e aí depois que ela começa a rodar ao contrário, já vai ficando mais fácil até ficar automático, até você começar, até você permanecer num estado onde você faça um diálogo interno a seu favor, tá bom? E as coisas começam a mudar efetivamente, né? Aqui eu queria falar um pouquinho sobre emoção primária e emoção secundária. Então, muitas vezes a pessoa chega pra mim e fala assim, vamos supor, né? Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela não conseguia andar, viajar dentro de um carro. Então isso, esse medo dela era um medo secundário. Da onde que ele veio, né? Eu preciso entender da onde que vem esse medo. Qual que é a raiz desse medo? Aonde que ele surgiu, né? E aí a gente foi indo na terapia, foi fazendo terapia, e de repente um dia ela me falou assim, nossa, eu sofri um afogamento. Aí eu falei, você sofreu um afogamento? E aí ela me contou e me descreveu toda aquela situação, chorou, né? Veio a emoção ali, ela reviveu aquela situação. E aí a gente começou a entender que a claustrofobia dela de andar de carro era justamente relacionada àquele afogamento, né? Então aconteceu uma situação onde ela ficou sem ar, ela ficou sufocada, né? E aí isso, andar de carro, com os vidros fechados, com o ar-condicionado ligado e aquele filme, para ela remetia ao afogamento, a estar sem ar, a estar sufocada. Então a gente precisa, quando a gente tem medo de alguma coisa, quando a gente tem não consegue e aquilo incomoda a gente precisa olhar para aquilo de uma forma que a gente se lembre de situações que remetem àquela situação que eu tenho medo hoje, tá? Então eu coloquei alguns exemplos aqui. Por exemplo, eu tenho medo de altura, que é a emoção primária, né? A emoção secundária, por exemplo, eu tenho medo de andar de avião, certo? Alguém disse que eu sou incapaz. Essa é a emoção primária. A emoção secundária não me sinto capaz. A primária, emoção primária. Passei necessidade financeira, né? Então a pessoa passou uma necessidade financeira lá, e aí hoje a emoção secundária dela não sei administrar meu dinheiro, por exemplo. A pessoa que passou necessidade financeira, ela pode saber administrar o dinheiro dela? Pode. Mas, se a pessoa vem com uma emoção para mim hoje, um sentimento de que ela não consegue administrar o dinheiro dela, muito provavelmente ela teve necessidade financeira, tá? Não podia expor a minha opinião aqui na emoção primária. Hoje, a emoção secundária não consigo me comunicar, tá? Então, só para dar alguns exemplos para vocês começarem a perceber e a conseguir fazer esse diálogo interno com vocês a favor de vocês. Começar a fazer uma mudança aí de pensamento para ter uma mudança de atitude, tá? Qual que é o outro recurso que a gente tem para ter o nosso equilíbrio emocional? Uma das situações, um dos recursos é a gente saber a nossa missão e propósito de vida, tá? Então, Alessandra, mas o que é isso, missão e propósito de vida? Isso é muito longe de mim. Missão e propósito de vida é a sua razão de viver. Você veio ao mundo com alguma missão e algum propósito de vida, né? Então, mas eu não sei qual que é a minha. Então, tá bom. Então, vamos parar para pensar, né? Qual que é a sua essência? O que faz sentido para você? Né? O que você realiza no seu dia a dia que te dá prazer, que você gosta de realizar? Qual que é o seu legado? Qual a mensagem que você quer deixar para o mundo? Qual é a mensagem que você quer deixar para o mundo? Isso é muito importante. Quando eu paro para me questionar essas perguntas, eu começo a traçar, eu falo para os meus docentes, eu tenho um roteiro lá de perguntas, né? E aí quando eles terminam, eu falo, a gente já tem um plano de ação, né? Eu passo a ter um plano de ação na direção
daquilo que eu quero para minha vida, daquilo que eu quero levar para as pessoas, aquilo que me dá prazer, certo? O que acontece muitas vezes, na maioria das vezes da vida da gente, né, é que a gente chega lá com 17 anos, presta vestibular, para alguma coisa que às vezes a gente nem sabe se é aquilo que a gente quer. Na maioria das vezes a gente nem sabe se é aquilo que a gente quer, né? Aí entra na faculdade, aí vê que não é aquilo, aí também não quer sair da faculdade porque já começou, já está quase terminando, e aí acha que vai perder tempo de fazer, de repensar, de fazer outra coisa, né? Aí termina a faculdade sem gostar daquela matéria, aí já terminou, aí vai arrumar emprego, porque já né, fez 5 anos de faculdade, 6, sei lá, e aí precisa colocar em prática aquilo, precisa começar a ganhar dinheiro, começar a vida, né, adulta, e aí liga no automático e vai indo. Chega lá com 40, 45 anos, o que acontece é que a gente entra num vazio existencial, né? Porque a gente está fazendo alguma coisa, a gente pode ter tudo. A gente pode ter dinheiro, casa bonita, uma família perfeita, todo mundo com saúde, mas tá um vazio aqui dentro de mim que eu não sei o que é. O que é esse vazio? Esse vazio é justamente o vazio existencial, que eu não estou realizando aquilo que eu vim ao mundo para realizar, tá? Então, se você tem 20, 30, 50, 70 anos, não importa. Você pode fazer essas perguntas para você e chegar em alguma conclusão diferente daquilo que você vem realizando hoje, por anos. Então, tem muita gente que está em transição de carreira, que fez ou que está em movimento nessa transição de carreira. E as perguntas são: como está a sua vida profissional hoje? Como está a sua vida profissional hoje? A mesma orientação que eu passei da redação sobre a sua história de vida é para falar sobre a sua profissão. Então, hoje, como eu estou hoje? O que eu realizei durante todos esses anos? O que eu tenho realizado? O que eu tenho feito? Hoje, eu consigo escrever tudo que eu tenho feito, tá? E aí, uma outra redação de como você gostaria que fosse a sua vida profissional, certo? Então, respondendo essas questões, qual é a sua essência? O que você, qual é o seu dom? O que você, por exemplo, o que seus amigos falam? Nossa, isso eu vou pedir para a Alessandra porque ela faz muito bem, né? Os meus amigos sabem que eles me ligam para falar: resolve minha vida, por favor. Então, assim, porque eu sempre ajudei as pessoas. Desde os 15 anos, a minha história profissional é que desde os 15 anos eu sabia que eu queria ser psicóloga porque eu queria ajudar as pessoas, né? E aí eu segui nessa direção. Então isso era o que eu sempre fiz de melhor, de ajudar as pessoas. Então qual que é a sua essência? O que você gosta de fazer? O que as pessoas pedem para você fazer porque você faz bem, certo? O que faz sentido para você? Qual o seu legado? O que você acha que você quer deixar de mensagem para o mundo? Então, respondendo essas perguntas, você consegue depois. Então, tudo escrito, tá, gente? Não é só no pensamento, não. Tem que escrever. Escrever tudo. Depois você vai fazer uma redação de como está a sua vida profissional hoje. E depois você vai fazer uma redação de como você gostaria que estivesse a sua vida profissional. Onde você gostaria de estar. Você gostaria de estar realizando o quê? O que faz sentido para você? Tá bom? Gente, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir escrevendo aí, tá bom? Um outro recurso que a gente tem pra gente lidar com toda essa situação que a gente está vivendo hoje, ou em qualquer situação de crise, tá? Seja profissional, pessoal, familiar, enfim, qualquer situação de crise, todos esses recursos que eu tô passando pra vocês são muito aplicáveis, tá? A gente está falando sobre gerenciamento de emoções, certo? Então, um outro recurso que eu tenho, né, é a gratidão, que tá muito em moda, mas que normalmente as pessoas não utilizam dessa ferramenta adequadamente, vamos dizer assim, né? Porque, mais uma vez, quando eu agradeço só falando, tá?
Então, por exemplo, nas minhas meditações, nas rezas, nos meus horários espirituais, eu vou lá e agradeço um monte de coisa da minha vida, né? Mas isso é diferente de quando a gente faz um diário da gratidão. Porque quando eu tô mentalizando e agradecendo ali tudo que eu tenho, eu fico um pouco genérica, né? Então eu agradeço pela minha família, eu agradeço pela nossa saúde, agradeço pela minha profissão, agradeço aos meos pacientes, agradeço o local que eu trabalho, agradeço as ferramentas que eu tenho para passar a minha informação para vocês, agradeço a comida de todos os dias, agradeço, enfim, a minha casa. Tem 1 milhão de coisas para agradecer, né? Só que quando a gente tá nesses momentos de agradecimento verbal ou mental, a gente fica bastante genérico. Quando eu paro para fazer um diário, né? Então, se eu tiver um caderno onde eu escreva todos os meus agradecimentos, de preferência, entrar no detalhe dos agradecimentos, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu agradeço pela comida de todos os dias. Então eu posso agradecer por quem plantou, por quem colheu, por quem transportou, por quem vendeu, por quem cozinhou e por quem vai lavar a louça. Ó, são 6 agradecimentos já de uma coisa só, né? Então, olhar no detalhe tudo que está à sua volta. E aí você vai ter muita coisa para agradecer, né? Muita coisa mesmo. Então, qual que é o objetivo do Diário da Gratidão? É você começar a olhar a vida de uma forma mais positiva, né? Porque o que acontece no nosso dia a dia é o quê? A gente olha tudo de negativo, todos os problemas. A gente olha para tudo que está incomodando a gente, inclusive a gente mesmo, né? Os nossos defeitos, as nossas oportunidades de melhoria, né? Então, quando eu coloco o foco no negativo, no problema, eu só vou conseguir enxergar isso e aquela nuvem vai ficar ali em cima de mim só do negativo, né? Aqui a gente, né, entrando no assunto de energia, né? Através da física quântica a gente pode, eu tô vendo a Adriene aí, ela pode até fazer os comentários que você quiser, Adriene, sobre a física quântica, quanto isso é comprovado cientificamente, que a energia que a gente gera da gente é a energia que acontece ao nosso redor, certo? Então, se eu coloco o foco no problema, a energia que vai estar na minha volta são os problemas, e quanto mais problemas eu conseguir atrair, melhor para mim, entende? Agora, se eu coloco o foco na solução, né? Se eu consigo olhar para a solução através do problema, o problema existe, ele não vai deixar de existir, né? Mas se eu colocar o foco lá na solução, eu vou conseguir resolver o problema com mais leveza. Quando eu vejo, o problema já está solucionado, né? Então, agora eu vou pedir para vocês o seguinte: pensar em situações que aconteceram na vida de vocês, que vocês achavam que não ia ter saída e de repente, lá na frente, tudo se solucionou, né? Então, hoje, olhando hoje para esses problemas, o quanto de energia vocês gastaram pensando no problema, né? Se remoendo, se culpando, se martirizando, e de repente o problema se resolveu. Demorou um pouco mais por conta dessa energia, né, que você estava tendo, mas se resolveu. Então hoje você entende que os problemas, eu costumo dizer para os meus pacientes que a vida cuida da gente, né? A vida cuida. Então, por mais sensação de que aquilo não vai, que você não vai sair do olho do furacão nunca mais, você consegue hoje, agora, olhar para tudo que você passou, para todos os perrengues, todas as situações difíceis que você passou, e lembrar que você conseguiu superar. É muito importante isso, gente. O nosso passado, ele serve como um aprendizado pra gente, né? Então, assim, o nosso passado é o nosso aprendizado, o nosso presente é o presente de todos os dias, e o nosso futuro é uma perspectiva, né? Um planejamento, certo?
Então, hoje, no presente, eu consigo olhar para esse passado, entender que eu aprendi muita coisa, né? Porque se eu passei por muita coisa e tô aqui hoje, é porque eu aprendi com tudo aquilo. Eu preciso olhar para esse aprendizado, gente. Isso não dá pra eu falo sempre que informação é ouro pra gente. Informação é ouro. A gente não pode desperdiçar informação, tá? Então eu preciso olhar para todo esse aprendizado. E hoje, se eu estou num momento de crise, eu entendo que eu consigo passar por isso, porque eu já consegui passar antes, certo? Então, se eu tive recurso antes, eu continuo tendo hoje. Eu tô mais fortalecida hoje, porque eu aprendi muita coisa, certo? Então, daqui pra frente, eu posso ter perspectivas, eu posso planejar um futuro que é plástico, né? Então, assim, tem uma plasticidade nesse planejamento, vamos dizer, porque eu posso planejar e acontecer alguma situação que eu nem imagino como está acontecendo hoje, né? Muitos sonhos estão de stand-by, muitos sonhos estão esperando tudo isso passar para voltarem para a gente voltar a colocar em prática tudo que a gente estava fazendo para realizar esse sonho, né? Então, como a gente está de stand-by, a gente precisa voltar esse tempo a nosso favor. Como que eu vou aproveitar esse tempo para me preparar para quando essa onda da pandemia passar, né? Então, o que eu estou fazendo hoje para estar pronta para quando essa pandemia passar e eu conseguir realizar tudo que eu quero realizar. Isso está no meu controle. Todo o resto foge do meu controle. Mas o como eu vou passar por essa crise está no meu controle, certo? E com as informações que eu estou passando para vocês, vai ficar mais leve. Então, voltando aqui ao Diário da Gratidão. O objetivo é ver a vida mais positiva, observar mais coisas boas, né, ao meu redor e ter mais influências positivas. Ter mais influências positivas. Isso vai ajudar muito, tá? Eu tô vendo as pessoas aí me assistindo, que são minha mãe. Beijo, mãe. Tô com muita, muita saudade. Mel, minha filha, que tá em isolamento com a minha mãe, confinamento com a minha mãe, lá na casa da minha mãe. Um beijo pra vocês. Tô com muita, muita, muita saudade. E todas as outras pessoas que estão aí me acompanhando, tá bom? Gente, se tiver pergunta, escreve que eu tô conseguindo ler aqui pra responder pra vocês. A Alexandra falou sobre a escrita, né? Sobre o quão importante é a escrita, sobre a questão profissional, né? O quanto isso mexe com a gente, o quanto isso precisa ser mexido mesmo, precisa dar uma mexida aí pra gente sair dessa zona de desconforto que a gente está vivendo, certo? Aqui eu coloquei os desejos humanos top 10, que é descobrindo a sua grandeza, né? Então, o que o ser humano ele tem de desejo para ele? Ele deseja ter segurança, né? E o que é ter segurança? Aí entra numa infinidade de possibilidades que eu não vou entrar no caso agora de cada um. É só para vocês saberem. E aí nas próximas lives a gente vai falar sobre entrar no detalhe de cada coisa, tá bom? Então, segurança, ter conforto, ser aceito no grupo, né? Ser desejado, ter liberdade, crescimento, né? Servir, ser surpreendido, acreditar em algo maior e sentir-se importante. Então são coisas que são desejos que o ser humano tem, os top 10, e a pergunta fica aqui para vocês. Como você pode fazer, o que você pode fazer para conseguir cada desejo desse, né? E aí entra a autorresponsabilidade, que é o que eu queria, na questão que eu queria entrar, que é um outro recurso que a gente tem e que a gente não usa. A gente sempre coloca a responsabilidade da nossa vida, de um modo geral, tá, gente?
a gente coloca a responsabilidade da nossa vida em outra pessoa, ou em outras pessoas, ou em situações. Então, por exemplo, eu só vou ser feliz quando eu ganhar, sei lá, X de dinheiro, né? Eu só vou ter segurança quando eu estiver empregado, né? Eu só vou ser desejado quando eu fizer tal plástica. E isso é uma grande armadilha, né? É uma armadilha enorme pra gente. Porque a gente é do jeito que a gente é e as pessoas gostam da gente do jeito que a gente é. Quem gosta, gosta, quem não gosta, amém, né? Então, assim, eu vou formando a minha tribo, entende? Eu vou formando a minha tribo. Então, quando eu assumo de verdade quem eu sou, do jeito que eu sou, do jeito que eu gosto, das coisas que eu gosto, do que eu gosto de realizar, das minhas intenções, né, das minhas vontades, eu estou assumindo que eu sou esse ser humano aí, com qualidades e defeitos, com luz e sombra, né? E aí, as pessoas que vão se aproximar de mim são as pessoas que concordam com isso. Então, quando eu assumo a responsabilidade, né? Porque eu posso ser um ser humano mais sombra do que luz, por exemplo, né? E aí, quando eu assumo a responsabilidade de que eu tenho mais pensamentos egoístas, de que eu sou uma pessoa mais ambiciosa do que o necessário, ou, enfim, características, vamos dizer assim, que não são muito suportáveis por outras pessoas, quando eu assumo essa responsabilidade, eu entendo que as pessoas que estão ao meu lado me aceitando assim. E se eu tenho pouca gente, é porque eu sou assim. E se eu quero mudar, aí sim, se eu quero mudar, eu vou procurar ajuda. Não adianta achar que vai acontecer uma mudança se as outras pessoas que estão à minha volta mudarem, né? Aliás, a gente, não sei se vocês sabem, mas a gente é a média das 5 pessoas que a gente anda, né? Que estão mais próximas da gente. Então, olha bem para as 5 pessoas que estão mais próximas de você, se é essa a média que você quer ter, tá? Então, quando eu assumo a responsabilidade da minha vida, dos meus pensamentos, das minhas atitudes, eu tenho a possibilidade de mudar ou não, certo? Então, não é culpa de fulano, beltrano e ciclano, não é culpa da pandemia, não é culpa do governo, não é culpa do meu chefe, não é culpa de ninguém. A minha vida é o que é, porque eu escolhi essa vida. E eu preciso assumir essa responsabilidade, certo? A partir do momento que eu assumo essa responsabilidade, eu começo a enxergar possibilidades de mudança. Caso contrário, eu vou viver nesse ciclo, nessa espiral negativa, tá? E aí a gente chegou ao fim dessa live, que é sobre a pílula mágica para cura emocional. Então, hoje vocês que assistiram ou que vão assistir, que essa live vai ficar gravada 24 horas lá no Instagram, então vocês têm condições de olhar para essas informações, fazer as atividades que eu coloquei aqui, que eu fiz a orientação, da forma como eu orientei, e vocês têm condições de olhar para dentro de vocês, que, coincidência ou não, essa quarentena veio junto com a quaresma, né? Então, é um momento que a gente tem de reflexão, de renascimento, de refazer, né? Então, a gente está tendo essa oportunidade. Então, para quem está disponível, para quem está com o coraçãozinho aberto para se tornar a sua melhor versão, aqui tem bastante informação e em outros canais das redes sociais também. Tem muita gente boa fazendo muita live e passando muita orientação para vocês. A próxima aula, a Alexandra está perguntando quando que será a próxima aula. Sexta-feira que vem, às 11 horas. Eu tô entendendo que a internet deu uma trégua pra gente e a gente conseguiu fazer a live sem muito sufoco, né? Então, pode ser que esse horário seja um horário bom.
Então, na próxima sexta-feira, às 11 horas, a gente volta com mais temas para você ter condições de gerenciar as suas emoções nesse momento de crise. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Se você quiser fazer pergunta depois, também pode me mandar lá no direct que eu vou estar respondendo. Tá bom? Acho que eu fico por aqui então. E uma ótima sexta-feira para vocês, com muita música, música permeando o nosso ambiente, já que a gente tem que ficar dentro de casa, então que seja com alegria, né? Então tem aí uma infinidade de possibilidades de aplicativos para vocês baixarem, para vocês usarem, e coloquem música, muita música nesse momento de vocês, porque isso vai elevar a energia de vocês e ajuda a elevar os nossos pensamentos também, tá bom? Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, muito obrigada por vocês terem assistido, e quem puder divulgar essa live, né, vai ficar 24 horas, ou seja, até amanhã, sábado, às 11 horas da manhã, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês.